Vamos lá, galera. Nosso objetivo é dar continuidade falando sobre os programas espiões, que a gente vai conhecer como spyware. O que é um spyware? Um programa que monitora atividades da máquina e envia essas informações para terceiros. A primeira coisa que a gente tem que observar é que o spyware, dentre os tipos de malware, é o único programa que pode agir de forma legítima. Então, isso entra como uma observação. Ele pode agir de modo legítimo. Quando? Quando ele é instalado com o consentimento do usuário. Exemplo. Bom, um exemplo clássico para mim é o spyware no celular dos filhos. Eu tenho uma filha que é uma criança. Ela ganhou um celular. Ela usa TikTok, Instagram, fica nas redes sociais, publica um monte de fotos. E o que acontece com essa superexposição nas redes? Acaba tendo muitos seguidores, a gente não sabe a intenção dessas pessoas de fato, né, com relação às crianças. E aí, eu, como pai, tenho o dever de monitorar o celular dela. A privacidade dela. A privacidade dela vai ser respeitada quando ela for maior. Agora, eu tenho que olhar as conversas, eu tenho que olhar o que ela anda fazendo, o conteúdo que ela anda acessando. É meu papel esse tipo de controle. Então, eu coloquei um programa espião, um spyware, mas é um spyware legítimo no celular. É a condição para ela usar. Percebam, nesse contexto, esse programa deixa de ser malicioso. Então, é possível que o usuário coloque um programa para capturar aquilo que é digitado, com o intuito de ter um registro das transações dele durante o dia. É possível que ele queira ter esse log, registro, log. Então, o spyware é o único que pode agir de forma legítima dentre as 8 categorias de malware que a gente tem que estudar. Se eu pensar no vírus, o vírus ele sempre vai ser nocivo ao computador, vai causar danos. O cavalo de Troia vai ter funções maliciosas escondidas. O worm vai consumir recursos. Todos os outros sempre vão ser exclusivamente maliciosos. O spyware é o único que, dependendo do contexto, pode ser visto de maneira legítima. Ok? Agora, ser legítimo é uma exceção. Via de regra, ele é um malware. Estou entendendo. Tipos de spyware. A gente tem o keylogger, o screenlogger, o adware. O que é isso? Keylogger é a combinação de keyboard, que é teclado, mais log, que é um diário. Lembra do blog? O blog é a combinação de weblog, blog. O keylogger é a combinação de keyboard e log. Log é um diário, um registro, e keyboard é o teclado. Como é que funciona esse keylogger? Ah, pessoal, na boa. Na prática, o keylogger era o programa do corno. Do quê? Quantas e quantas relações não foram dissolvidas por esse tipo de programa? Na verdade, não por esse tipo de programa, né? Mas pelo que esse programa relata. Como assim? O keylogger ele captura tudo que é digitado. Então, um carinha que achava que era corno, o que ele fazia? Colocava esse programa na máquina da consorte. E aí, tudo que ela fosse digitando, ele ia monitorando através do log. Ele ia acessando o log. E assim ele ficava sendo o quê? Um corno online, não é? Então, lógico que eu estou brincando, mas o keylogger é um programa que captura tudo que é teclado. Imagina uma outra situação. Alguém vai numa lan house e coloca um keylogger. Depois fica monitorando tudo que é digitado. Se um cliente acessa uma conta bancária, digita agência, conta, senha, esses dados todos vão ficar registrados e vão ser usados para a prática de fraudes, prática de ataques. Então, a ideia do keylogger é capturar tudo aquilo que é teclado pelo usuário.
Alguns sites, se sentindo lesados por a prática de programas espiões, investiram em segurança. Por exemplo, os bancos. O que eles fizeram? Eles desenvolveram um mecanismo que é o teclado virtual. Para quê? Para evitar que você digite a senha. Dessa maneira, o keylogger não captura. Você é obrigado a usar o mouse. E aí, o que os hackers fizeram? Desenvolveram o Screen Logger. O Screen Logger, ele captura telas. Observem, o Keylogger captura teclas. O Screen Logger captura telas. É como se ele tirasse um print screen à medida que você fosse clicando. Então, o que os bancos tiveram que fazer? Melhorar os teclados virtuais, incrementando mecanismos de segurança como colocar vários números num quadradinho só, de modo que, ainda que capture o clique, não saiba exatamente qual número que foi usado para aquela autenticação. Os números aparecem em posições aleatórias, vão mudando. Quando a gente posiciona o ponteiro do mouse, o número some. Tudo isso para evitar a descoberta daquela senha. O Screen Logger, ele vai gravando os passos, né, os cliques realizados pelo usuário. Ok? Hoje, no Windows, não é considerado um malware, mas é interessante você saber que existe um gravador de passos. O Screen Logger é muito parecido com o gravador de passos do Windows. Vocês já viram essa ferramenta? É gravador de passos. Como é que funciona isso? Eu vou entrar aqui no bloco de notas. O gravador de passos é um acessório do Windows. Ele é um programinha que vem gratuitamente com o sistema operacional. Vou começar a gravar os passos. Ó. Iniciar gravação. Aí eu vou clicar aqui em arquivo, novo, vou digitar, vou clicar em exibir, editar, fonte. Eu estou propositalmente clicando em algumas coisas. Vou mudar a fonte aqui. Ah, Algéria. Beleza. E aí? Fechei, não salvei, parei a gravação. Olha o que o gravador de passos fez. Ó. O gravador de passos, ele pegou todos os cliques e foi printando a tela. Além de printar a tela com os meus cliques, ele traz uma descrição de tudo que foi realizado. Foram feitos 10 passos. Ó. Primeiro passo, clicou botão esquerdo do mouse em fechar, papapá, papapá, papapá. Ele foi salvando todos os passos. O Screen Logger, ele realiza essa ação, mas de uma forma o quê? Maliciosa, para enviar esses dados para terceiros. Beleza? Professor, se cair na prova que o gravador de passos é uma espécie de Screen Logger, tá certo ou errado? Bom, o gravador de passos é uma ferramenta lícita onde o usuário, de maneira proposital, inicia aquela sequência. Não seria considerado um software malicioso. Beleza? E o que é esse adware? Bom, o adware, ele exibe propagandas. Vem de anúncio. Anúncio, propaganda. Por que ele é considerado um tipo de spyware? Por quê? Porque muitas vezes as propagandas que ele exibe, elas são baseadas em alguma coisa que foi coletada através da máquina. Você, por exemplo, digitou lá, estou morrendo de fome, numa rede social. Aí daqui a pouco começa a aparecer dentro de um programa
uma propaganda de um restaurante, do iFood. Como é que pode? Ele adivinhou que eu estou com fome? Então, essa propaganda oriunda dessa espionagem é característica do adware, que é um software malicioso que vai inserir propagandas em programas e vai monitorar informações do usuário para direcionar as propagandas. Então, adware sempre vai estar vinculado, pessoal, a anúncio, ok? Sempre vai estar associado à propaganda nas questões de concurso. Agora, existe um conceito que está relacionado à espionagem, mas que não é exatamente um tipo de spyware. Por quê? Entendam que o keylogger, o screenlogger e o adware são programas que infectam a máquina da vítima. Já o sniffer, ele não é um programa que infecta a máquina da vítima. O sniffer é um programa usado na máquina do atacante, nesse contexto de espionagem. O sniffer é uma ferramenta de interceptação de pacotes. Como assim? Imaginem que eu sou um hacker. Eu vou colocar um sniffer na minha máquina, vou para uma rede Wi-Fi num shopping e vou ficar monitorando vou ficar interceptando de maneira promíscua todos os pacotes que trafegam na rede. E aí eu posso programar o sniffer para procurar determinados dados. Olha, eu quero sequências de 16 números. Por quê? Porque são provavelmente números de cartão de crédito. Sequência de 16 números, começando com 4, porque são sequências de cartões. Então, o hacker ele vai determinar a busca por determinados conteúdos e vai ficar farejando essas informações na rede. Então, o sniffer é uma ferramenta de interceptação. Enquanto os programas maliciosos, eles agem na máquina, você tem que perceber que o sniffer, ele age na rede. O keylogger, o screenlogger e o adware agem na máquina. E o sniffer, ele age na rede. Beleza? Legal. Vamos para a questão. Prefeitura de Jataí. Vamos embora. Assinale a alternativa que apresenta o programa espião que envia informações de forma oculta, característica de programa espião, da máquina do usuário para um determinado criminoso. Essa é aquela questãozinha para levantar a autoestima, né? Gabarito aí, letra B. O spam não é um programa, gente. O spam é uma mensagem indesejada. Mensagem indesejada. O que seria uma mensagem indesejada? Uma propaganda não solicitada, um boato. Os boatos ainda têm um nome específico, mas ainda assim continuam sendo indesejados. O que seria o nome específico do boato? Hoax. Hoax é aquela mensagem de boato, lenda. Se você não mandar essa mensagem para 50 pessoas, você vai ficar reprovado na prova. Aí, na dúvida, o cara manda para 200. Aquilo é um hoax. Não tem nada a ver. É um boato. Agora, engenharia social, o que é isso? É uma técnica para enganar pessoas. Técnica para enganar, para ludibriar. A engenharia social, ela explora relações humanas. É o 171. Como assim? O carinha se faz passar por... dessa forma ele obtém uma senha, ele obtém um acesso, se faz passar por. Teve uma história de um sujeito que se fez passar pelo filho do dono da Gol e viajou o mundo inteiro, virou até filme. Esse carinha, ele era expert em engenharia social. Perceba que ele não era um hacker computacional, mas ele estudou vida, comportamento, maneira de agir e se fez passar pelo filho do dono de uma empresa aérea, participando das melhores festas, hospedados
nos melhores hotéis. É o quê? 171. Tem outro filme que foi que teve como protagonista o Leonardo DiCaprio, que era o Prenda-me se for capaz. Durante o filme ele tinha dezenas de profissões. Ora ele era piloto, ora ele era médico. Aquilo o quê? Engenharia social. Então, através de engenharia social, hackers conseguem acessar ambientes, sistemas, descobrir senhas, ludibriando usuários. Beleza. Golpes. O conceito de worm está associado ao verme, aquele programa que vai ficar se replicando na rede, enviando cópias de si mesmo através da exploração de vulnerabilidades, consumindo recursos, causando lentidão. Letra E, vírus time bomb. É aquele vírus que é despertado em um determinado dia. Ele é programado para o dia dos namorados, I love you, para sexta-feira 13, para lembrar o incidente de Chernobyl. São vírus que ficam latentes o ano inteiro e tem como gatilho para execução uma determinada data. É a característica do vírus time bomb. Beleza? Legal. Então, vamos para a próxima questão. Um exemplo de programa que realiza determinadas ações maliciosas com base nos resultados de uma dada condição lógica é a bomba lógica. Galera, o que é uma bomba lógica? Cuidado para não confundir o vírus time bomb com a bomba lógica. Bomba lógica é um programa normalmente criado por um funcionário, por uma ameaça interna. Como assim? Imaginem aquele carinha que trabalha numa empresa há anos, ele é lá da área de TI, e aí esse carinha, ele é doente, ele não é uma pessoa saudável. Ele pensa o seguinte, eu vou deixar um programa aqui para se eu ficar 40 dias sem efetuar login, ele apagar tudo. Por que 40 dias? Porque até 30 dias pode ser férias. Mas se ele ficar 40 dias sem fazer o login, é porque provavelmente ele foi mandado embora. Então ele já deixa programado lá para depois de um tempo, se ele for mandado embora, apagar tudo. Na cabeça dele, ele pensa o seguinte, tá vendo? Eu trabalhei lá há anos, não aconteceu nada. Eu saí, eles botaram outro no meu lugar, esse outro vai se ferrar e eles vão me dar valor. Quem sabe eles não me chamam de volta? É o que a cabeça doentia pensa. Então ele deixa lá uma bomba lógica, né, para estourar depois de... tentaram colocar minha senha 5 vezes, então vai apagar tudo. A ideia da bomba lógica. Percebam a questão. Ó. Um exemplo de programa que realiza determinadas ações maliciosas, vai apagar tudo, vai destruir, com base nos resultados de uma dada condição lógica. O que é uma condição lógica? É um se da vida. Se eu ficar 50 dias sem fazer login, bum. Se errarem a senha 10 vezes, é porque estão tentando entrar na minha máquina, mas não sou eu. Então é melhor apagar tudo. Bum. Né? Então, essa questão do Conselho Regional de Odontologia está certa. Ok? E aí, eu aproveito para passar esse conceito de bomba lógica. Percebam que bomba lógica não tem a ver com o vírus time bomb. São coisas distintas. Beleza. Vamos lá. A bomba lógica é um tipo de código malicioso embutido no malware que consegue fazer com que o computador trave ou se torne muito lento, de forma a interromper o trabalho do usuário. Contudo, esse tipo de praga virtual não consegue eliminar dados ou arquivos. E aí? A bomba lógica é um tipo de código malicioso embutido no malware que consegue fazer com que o computador trave ou se torne muito lento. Quem tem essas características, né? Assim, fazer o computador travar ou causar lentidão
é característica do vírus. Pode ser uma característica do ORM pelo fato de estar consumindo recursos, deixando a rede lenta, principalmente. Mas, contudo, esse tipo de praga virtual não consegue eliminar dados ou arquivos. O primeiro período, pessoal, ele não me disse nada, ele não determinou qual tipo de malware. O segundo período torna a questão horrorosa, né? Porque a ideia da bomba lógica é apagar arquivos, apagar dados, de acordo com o quê? Com uma condição. Então, essa questão está errada. Beleza? Vamos para a próxima. Questão da Polícia Federal. A fim de se proteger do ataque de um spyware. O que é um spyware? Um programa espião. Aí, pensa comigo aqui, ó. Ele está colocando esse trecho entre travessões para explicar o que é um spyware. Se você tivesse que explicar para um leigo, a maior parte das pessoas leigas entendem o que é um vírus de computador, mas não conhecem a terminologia malware. Tanto que os programas antivírus, que na verdade são anti-malwares, ainda são comercializados com o nome de antivírus, embora eles possam combater diferentes tipos de malwares. Não estou entendendo. Eu, Renato, lógico que eu sei que o correto é malware e que vírus, worm, bot, cavalo de Troia, backdoor, spyware, ransom, rootkit são categorias, são tipos de malware. Mas para explicar, ainda é comum as pessoas falarem que é um tipo de vírus. O que o examinador fez aqui? Ó? Spyware é um tipo de vírus. Aí ele coloca entre parênteses, malware. O que ele está dizendo com isso? Eu sei que é um malware, mas só para entender, eu estou fazendo analogia ao do vírus, que se multiplica de forma independente nos programas instalados em um computador infectado e recolhe informações pessoais dos usuários. E agora? Essa característica é inerente ao spyware, no sentido de recolher informações pessoais dos usuários. Mas essa questão está horrorosa. Por quê? Porque o spyware não se replica. Quando a gente pensa em programa que se multiplica de forma independente só o worm, o bot, o ransomware e o vírus, ele pode se replicar, mas ele precisa ser explicitamente executado. Legal? Então, essa questão está errada por esse detalhe. Repete. No bloco anterior, quando a gente começou a estudar os tipos de malware, a primeira divisão que foi feita na aula foi daqueles programas que podem se propagar dos que não podem se propagar. Vírus, worm, bot e ransomware podem se propagar. Cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit não se propaga. Isso é uma premissa. Então, qualquer questão que fale, prestem atenção, cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit não se propagam. Pessoal, se ele não se propaga, como é que eu vou ficar infectada? Como é que a máquina vai se contaminar? Bom, é possível que você clique num link e execute aquele arquivo malicioso. É possível que alguém lhe envie por anexo de uma mensagem de correio e você execute aquilo. É possível que você faça o download de um programa e, fazendo o download, você foi lá, buscou o programa, executou, infectou a máquina. Então, percebam, esses programas maliciosos podem ser instalados a partir de outros programas, como no caso do Cavalo de Troia, mas você vai baixar, você vai executar diretamente.
ele não tem a característica de se propagar. Então, voltando para a questão. A fim de se proteger de um ataque de spyware, vamos ler o restante. A fim de se proteger do ataque de um spyware, programa que recolhe informações pessoais dos usuários. O usuário deve instalar softwares antivírus e anti-spyware. Lembrando que o antivírus é genérico, o anti-spyware é específico. Então, por exemplo, eu estou com uma dor na coluna. É possível que eu tome uma Novalgina e passe. A Novalgina é um remédio genérico. Mas se a dor não passar, eu vou procurar um médico e vou tomar um remédio específico. Então, o anti-spyware, ele é específico para spyware. O antivírus, ele tem a sua eficácia, mas o anti-spyware para spyware ainda é mais recomendado. Eu posso ter o antivírus e o anti-spyware na máquina. Eu não posso ter dois antivírus, porque aí um pensa que o outro é um vírus e a máquina começa a funcionar de forma inadequada. Mas antivírus e anti-spyware, a gente pode ter mutuamente em convivência tranquilo. Agora, estes são mais eficientes que os firewalls no combate a esse tipo de ataque. O que você acha? Há uma eficácia do firewall em relação ao spyware? Sim, no que tange a evitar a saída de informações não autorizadas. Porque o firewall funciona como um filtro. Então, ele pode impedir a entrada dos programas maliciosos e pode impedir a propagação e a saída de informações que não foram autorizadas. Logo, é importante ter um firewall. O firewall tem uma ideia de muro. É importante ter o firewall. Agora, o firewall ele não combate o programa malicioso. É pensar no muro. É importante que a casa tenha um muro? Ah, seria interessante, o ladrão entrou. É interessante que o muro impeça a saída dele também, no caso de um furto? É interessante, né? Então, a ideia do muro vai ser impedir a entrada e impedir a saída de informações não autorizadas. Mas o muro, gente, não corre atrás do ladrão. O muro não cai para matar o ladrão. O muro não combate aquilo que já está dentro da máquina. Por isso, você tem que ter o antivírus e o firewall. Estes são mais eficientes no combate. É verdade, no combate sim, a esse tipo de ataque. Então, a questão está errada apenas por esse papo da multiplicação. Esse papo de multiplicar. Se multiplica de forma independente, está errado. Isso é característica do worm e do bot. Beleza? Questão errada. O trecho em amarelo é correto. O trecho em vermelho é errado. Vamos que vamos. Vamos para a próxima questão. Beleza. Polícia Civil do Pará. Qual é o tipo de praga virtual que é utilizado para gravar, registrar todas as teclas pressionadas? Registrar é log. Teclas pressionadas do teclado keyboard. Quem faz isso é o keylogger. De forma secreta para que a pessoa que utiliza o dispositivo não saiba que está sendo monitorado. Gabarito, letra D de delta. Agora, essa questão ela foi alvo de crítica, de discussão, de recurso. A banca não mudou o gabarito. Mas você já percebe qual é o motivo? Todo keylogger é uma espécie de spyware. E quem é que diz isso? Quem diz isso é a cartilha que a gente deve usar como referência. Existe uma cartilha de segurança da informação. Observem comigo aí, ó. Criada pelo CERT. E nessa cartilha a gente tem códigos maliciosos, spyware. Tudo que eu estou falando tem que estar respaldado na cartilha. Eu não posso inventar conteúdo. Então, vocês vão observar. O spyware,
ele pode ser, olha o iniciozinho da aula, ele pode ser legítimo ou malicioso. Não fui eu que inventei isso, não. Está documentado. O spyware, ele pode ser dividido em keylogger, screenlogger e adware. Capaz de capturar e armazenar teclas é o keylogger. Por isso o gabarito da questão vai ser a letra D. A crítica é que o keylogger, o screenlogger e o adware são o quê? Tipos de spyware. O examinador não deveria ter colocado um gênero e uma espécie na resposta. Ele deveria ter colocado somente a espécie ou somente o gênero. Mas, de fato, o mais específico é a letra D. O spyware é mais genérico. O spyware pode ser o keylogger, o screenlogger, o adware. Veja, o adware também está aqui. Ó. O keylogger é um tipo de spyware. O adware é um tipo de spyware. O worm não tinha a ver realmente, né, porque o worm é para congestionar a rede, consumir recursos. O trojan é o cavalo de Troia. O enunciado tinha que estar falando em alguma coisa que se fez passar por um aplicativo útil, possui código malicioso escondido, também não é o caso. O gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta. Vamos para a próxima. Keylogger e screenlogger são exemplos de bot, não. De worm, não. De vírus também não. De worm também não. O keylogger e o screenlogger, assim como o adware, são exemplos de spyware. Programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros. Aqui eu vou abrir uma ressalva. Eu me lembro que nas aulas eu explico que o antivírus pode combater spyware, porque o antivírus é genérico. Mas que o anti-spyware só combate spyware. Então, se uma questão de prova colocar que o anti-spyware pode ser utilizado para remover o worm, está errado. O anti-spyware não combate o worm. O anti-spyware combate spyware. Aí, depois dessa explicação, apareceu uma questão na prova colocando o seguinte. O anti-spyware pode ser usado para combater adwares. E aí, o sujeito errou a questão, brigou comigo, falou, Renato, você ensinou errado. Eu falei, por quê? Porque você disse que o anti-spyware só combatia spyware. E essa questão está certa. Aí eu falei, claro. Aí ele ficou bravo comigo. Ele, por quê? Porque o adware é um tipo de spyware. Então, quando eu digo que o anti-spyware combate spyware, eu estou dizendo que ele combate keylogger, screenlogger, adware. Ele combate o quê? Programas espiões. Aí você tem que conhecer os tipos de programas espiões. Legal? Gabarito, letra C de Charlie. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros. Existem tipos específicos desse programa. Como é capaz de armazenar posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. Ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. Esse tipo de spyware que captura telas é o screenlogger. Gabarito, letra D. Nada de mouse logger. Keylogger captura teclas. Adware é propaganda. São 3 tipos de spyware. Mas o gabarito aqui é o que? Letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. Keylogger é um programa conhecido por permitir que o invasor acesse um computador diversas vezes. Questão do Ministério das Comunicações. E aí? Questão muito ruim. Keylogger não é para isso. Keylogger é para capturar teclas. É lembrar do programa do corno. Quem permite o retorno de invasor é um backdoor. O backdoor
tem essa característica. O que é um backdoor? Porta dos fundos aberta. Perceba, se você convidar alguém para te visitar, você não vai mandar a pessoa entrar pela porta dos fundos, você manda ela entrar pela porta da frente. A ideia de porta dos fundos está associada à intrusão, à invasão. Entendi. Vamos lá. Um spyware capaz de monitorar e enviar para um hacker prints e informações referentes ao posicionamento do cursor. Print, posicionamento do cursor na tela. Tela é o quê? Um screen logger. Gabarito letra D. São muito parecidas as questões, né? Mas são de provas diferentes, são questões diferentes. Lembrando que o keylogger captura teclas, o hardware tem a ver com propagandas, e o rootkit é um conjunto de ferramentas maliciosas utilizadas por um hacker. Vamos falar mais adiante. Percebam que as questões também são de anos diferentes, mas o assunto, pessoal, ele não muda. Ele tanto não muda que a cartilha que vocês utilizam como base tem como última edição 2012. E ainda tem que usar ela? Claro, ainda é atual. Entendi. Vamos TRT de São Paulo. O usuário de um computador conectado à internet está se queixando que repentinamente começaram a aparecer janelas com anúncios. Caracterizou o que aqui? Anúncio. Anúncio é o adware. Considerando a possibilidade de que um malware está atacando o computador do usuário, mostrando essas propagandas, o sintoma relatado aparenta ser uma ação do tipo adware. Gabarito letra B de bravo. Batendo rapidamente, backdoor permite o retorno de invasor, botnet é uma rede zumbi, spyware é um programa espião e o rootkit é um conjunto de ferramentas maliciosas usadas por um hacker. Beleza. Vamos para a próxima. Os programas que são considerados como muito parecidos com os spywares e que têm como função principal interceptar e registrar dados trafegados na rede. E aí? Interessante essa questão, bem legal mesmo. Porque, percebam, muito parecidos com os spywares, mas ao contrário do spyware que infecta a máquina da vítima, esse programa ele não é colocado no computador da vítima. Ele normalmente está no computador do atacante, da pessoa que está realizando a espionagem. É o sniffer. Gabaritozinho aqui, letra C de Charlie. Sniff. Sniff. Lembrando, vou colocar um sniffer, vou tentar capturar os pacotes das redes sem fio que tiverem ao meu alcance. As redes sem fio elas são mais vulneráveis a esse tipo de programa. É porque se eu me conecto a uma rede sem fio, eu consigo capturar aqueles pacotes. O meio de transmissão sem fio ele fica mais vulnerável para isso. Se fosse uma rede cabeada, eu tinha que fazer parte da rede. Eu teria que colocar um cabo ligado ao equipamento intermediário lá, ao hub, ao switch. Isso seria, no mínimo, mais difícil. Salvo se eu fosse um usuário da rede. Né? Se eu sou partícipe daquela rede, eu posso colocar um sniffer para interceptar os pacotes. E aí, a gente pode, inclusive, constatar uma ação legítima, que seria o quê? O administrador de uma rede querendo saber o que os funcionários andam fazendo, orai e vigiai. Durante o expediente, ninguém pode ficar baixando filme, ninguém pode acessar site de sacanagem. Existe uma série de regras quanto ao uso dos recursos de informática dentro da empresa. Então, o administrador vai, sim, colocar um sniffer para quê? Monitorar o tráfego. Aí ele está agindo de maneira legítima. Beleza?
O sniffer pode ser usado de maneira legítima. A diferença dele para o spyware é que o spyware age na máquina e o sniffer age na rede. Legal. Agora, lembrando, engenharia social é um tipo de ataque, não é um programa, é um ataque que visa a obtenção de dados para prática de golpes, enganar pessoas. O spam não é um malware, o spam é uma mensagem de conteúdo indesejado, pode ser usado também como um ataque. O vírus Time Bomb é aquele vírus que tem um dia para ser executado, tipo sexta-feira 13, né? I love you, dia dos namorados. E o hijacker é um código malicioso bem particular. Ele infecta o navegador. Vale a pena a gente colocar aí. O hijacker infecta o navegador. Como assim? Pessoal, imaginem. Imaginem o seguinte. www.renatodacosta.com.br. O meu site, ele tem um domínio pago, eu pago todo ano R$40 para manter esse nome, essa marca. Mas eu não curto, é verdade, eu não curto arte. Eu detesto pensar em bonito e feio. Esse meu lado do cérebro não funciona mesmo. Não consigo sequer me arrumar, gente. Eu adoro estratégia com relação ao uniforme. Por quê? Porque eu boto a camisa aqui e venho trabalhar de boa. E é sempre azul, é mais fácil, né? Percebam, eu não curto mesmo esse papo de escolher cor, tipo de letra, tamanho. O lance de designer não é comigo. Então eu não tenho uma página. Eu sei a linguagem HTML, eu consigo criar uma página, mas é possível que classifiquem a minha página como feia. Então, eu, nesse caso, deveria contratar alguém para isso. E se eu contratar alguém, eu vou ter um custo. Eu já tenho um custo do domínio. Aí eu vou ter o custo para alguém fazer a minha arte, vou ter um custo para alguém alimentar essa base, fazer a hospedagem. E esse custo, ele poderia ser patrocinado, não é verdade? Poderia. Até porque isso ia fazer com que eu tivesse mais acessos, mais alunos, ia se reverter positivamente. Beleza. Então, o que eu estou pensando em propor? Pensa comigo, vê se é viável. Eu posso chegar para o estratégia e falar assim, estratégia, seguinte, eu vou fazer uma página bonita, vocês colocam o logotipo da coruja na página. E cada aluno que clicar na coruja, vocês me pagam 50 centavos. Porque se algum aluno entrar no meu site e a partir do meu site conhecer a coruja, eu tenho como retorno 50 centavos. É viável isso, pessoal? Por que os sites têm propagandas? Porque são remunerados pelos cliques em cima das propagandas. Então, isso é viável. Aí eu vou tentar convencer lá o Rosenval, a galera do marketing, do estratégia, para me pagar os 50 centavos. E, convenhamos, quando não tiver porra nenhuma para fazer, quando tiver duro, o que eu fico fazendo? Pum, 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 pum. Fico lá clicando na propaganda, já sei que pelo menos o quê? Pum, 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 50 centavos. Não é isso? É. Galera, eu já coloquei essa ideia, não foi aceita. Foi rejeitada a minha ideia. Mas, quem sabe um dia eu não convenço. Por isso eu vou contando essa história. Qual a ideia do hijacker? No hijacker, alguém cria uma espécie de programa que vai contaminar milhares de máquinas, trocando a página inicial da máquina, do navegador. Dessa maneira, quando a pessoa abre o navegador, automaticamente abre uma página de um cassino, de um bingo, abre uma página maluca. Aí tu fala assim, cara, que estranho, eu não queria abrir essa página. Meu computador deve estar com vírus.
é a primeira coisa que a gente fala. Por quê? Qualquer funcionamento inadequado, a gente vai rotular de vírus. Mas, na verdade, é um hijacker. Sempre que você abre o navegador, ele abre uma página maluca. Sempre que você abre o navegador, ele abre uma página maluca. Já aconteceu contigo? Quando ele abre uma página maluca, alguém está ganhando 50 centavos. Daí o conceito de hijacker, que seria o sequestrador. Esse sequestrador, na verdade, é que ele está ganhando dinheiro de uma maneira indevida. Porque você não clicou no link espontaneamente. A sua máquina foi infectada e toda vez que você abre o navegador, ele ganha um dinheirinho. Esse é o conceito do hijacker. Então, na prova, o hijacker ele vai infectar o navegador do usuário. Ele vai abrir páginas automaticamente. Ele muda a tua homepage. E você não consegue tirar. Pelo menos não é fácil tirar. Por isso ele é um programa malicioso. Legal? Quem tem uma navegação promíscua, quem fica acessando site de sacanagem, site de conteúdo hacker, está mais exposto a esse tipo de malware. Beleza? Vamos que vamos. Pessoa, a janela abre sozinha com a propaganda, né? É. Entendi. Vamos continuar. Vamos falar agora do cavalo de Troia? Vamos embora. Pensou no cavalo de Troia? Você tem que pensar em quê? Na história do presente grego. Qual era a história que a gente aprendeu quando era criancinha lá? Ah, tinham duas cidades em guerra, deixaram um cavalão na porta da cidade como se fosse um presente. Aí os troianos olharam e falaram: ih, eles querem um arrego, é a paz, vamos deixar o cavalo entrar, vamos aceitar o presente. Nessa que colocaram o cavalo para dentro, saíram pessoas de dentro do cavalo, na surdina, abrindo as portas da cidade, os inimigos invadiram e mataram todo mundo. Então, o conceito do cavalo de Troia é justamente desse programa que se faz passar por um aplicativo útil, mas que possui código malicioso escondido. Galera, isso me bate um saudosismo enorme. E eu vou contar um fato, mas, assim, já prescreveu. Já prescreveu, já tem mais de 20 anos, eu posso contar tranquilão. Muito mais de 20 anos, né? Quando eu era do ensino médio, no final do ensino fundamental, que na época era o primeiro grau, eu já tinha um computador. Na época o MSX, que eu usava para jogar. Só que os jogos eles eram vendidos em revistas nas bancas de jornais. A gente comprava a revista do Pac-Man, comprava a revista do tênis. Revista, cada revista era um jogo. Cada revista tinha lá umas 100, 200 páginas. E eu, criança, tinha que digitar o jogo para poder funcionar na televisão. Naquela época o computador ele era ligado na TV e a gente digitava. Galera, para eu digitar 100, 200 páginas, eu levava uma semana. Eu ficava lá com o computador ligado ininterruptamente, gastando luz, uma semana e rezando para não faltar luz, para não perder tudo. Quando eu terminava de digitar, eu salvava numa fita cassete e levava para a escola para compartilhar com meus colegas. Cada um digitava um jogo e assim a gente ia trocando os jogos. É sério? É sério. E eu aprendi, de tanto digitar, a gente vai aprendendo a programar. A gente vai percebendo que se trocar, ajustar uma variável fica mais rápido, a bolinha fica maior, menor, muda a cor. E aí a gente ia aprendendo. E tinham revistas que traziam conteúdos mais maliciosos, vamos dizer assim. Na época existia um NetBuzz, Bakeryfy, eram os cavalos de Troia usados. A gente digitava aqueles códigos no meio do jogo e entregava a fita. Aí eu ia pro colégio todo feliz. Galera, olha o jogo novo! Aí saía distribuindo a fita. Todo mundo instalava os joguinhos no computador e eu ficava esperando, né, passar da meia-noite para ver se a galera ia se conectar. É sério? É sério. E aí quando a pessoa se conectava, aparecia para mim. E aí o que eu fazia? Mandava uma mensagem no computador, mandava imprimir, abria e fechava a bandeja do CD,
desligava a máquina, eu fazia os jogos, eu entregava para meus colegas em disquete e tal. Os meus colegas instalavam achando que estavam se dando bem. Pô, não tive trabalho nenhum, olha aqui, ele tá me arrumando o jogo. Pô, Renato é bacana. Mas na verdade eu estava zoando eles pra caramba. Né? Por quê? Eu fazia o computador deles funcionar de forma inadequada. Imagina ele estar jogando lá, eu mandava uma mensagem lá, e aí, gordinho, pum! Abri e fechava a bandeja de CD. No dia seguinte era um tal de, caramba, entraram na minha máquina, tem um hacker invadindo meu computador, e eu ficava quietinho. Como é que isso acontecia? Por causa do cavalo de Troia. Então, o cavalo de Troia ele sempre vai estar associado a um aplicativo útil. A pessoa instalou uma calculadora, instalou um jogo, e aquele programa ele veio com um presente de grego. Olha a teoria. Além de executar as funções para as quais ele foi aparentemente projetado, jogo, calculadora, também executa outras funções normalmente maliciosas sem o conhecimento do usuário. O cavalo de Troia ele pode extrair ou destruir. Eu poderia criar um cavalo de Troia para apagar tudo, ou eu poderia criar um cavalo de Troia para extrair um backdoor, para extrair um programa espião, extrair um ransomware. Existem diferentes tipos de cavalo de Troia. O cavalo de Troia sempre vai ter a ideia de presente. Imagina, instalei o cavalo de Troia, apagou tudo. É um trojan destrutivo. Apaguei um cavalo de Troia, abriu as portas para eu poder entrar na máquina, abrir e fechar a bandeja do CD, mandar mensagens, controlar o computador dele, mandar imprimir. Backdoor. Espionar. Tudo que está sendo digitado. Spy. Criptografar e cobrar resgate. Ransomware. Então, o cavalo de Troia vai ser o método que vai extrair ou destruir. O cavalo de Troia não se replica. Eu tinha que levar o disquete e entregar para as pessoas, porque o cavalo de Troia ele não tem a capacidade de passar de uma máquina para outra sozinho. Alguém tinha que baixar o jogo do meu site, alguém tinha que pegar o pendrive com o cavalo de Troia. Legal? Necessitam ser explicitamente executados. Se eu te mandar por e-mail um programa com um cavalo de Troia e você não abrir, tá tranquilo. O risco é se você executar o arquivo. Vamos para as questões. Isso é o mais importante. Assinale a alternativa que apresenta o arquivo malicioso, que permite que o computador do criminoso acesse remotamente outro computador, obtenha dados confidenciais da vítima e os envie para o criminoso. Assinale a alternativa que apresenta um arquivo malicioso. Permite que o computador do criminoso acesse remotamente. Esse é o nosso trojan backdoor. Vejam que o cavalo de Troia, realmente o nome está muito relacionado com a história. Qual é a história do cavalo de Troia? Vão aceitar o presente e vão abrir as portas da cidade para invasão. Então, o cavalo de Troia, durante muito tempo, ele ficou associado a esse caráter de invasão. Hoje, ele tem um caráter mais genérico. Ele pode extrair qualquer programa malicioso. E aí, o conceito de cavalo de Troia está mais associado ao presente de grego, a se fazer passar por um aplicativo que é útil. Ele tinha funções maliciosas escondidas. Beleza? Então, gabarito aqui, letra C. Observem que o keylogger é um programa espião, o sniffer intercepta pacotes na rede, o worm congestiona, causa lentidão, e engenharia social não é malware. Engenharia social é um tipo de ataque que vai consistir em obter dados para a prática de golpes, né, se fazer passar por determinadas pessoas para controlar, para ter acesso, obter dados. Entendi. Vamos para a próxima questão. Podemos considerar diversos tipos de cavalos de Troia. Trojan e cavalo de Troia.
que são classificados de acordo com a sua ação maliciosa e usualmente executam-se ao infectar o computador. O Trojan Backdoor, aqui a questão do Instituto Federal de Pernambuco, ela foi justamente na especificidade. Ó. Quando a gente entra na cartilha, a pessoa usa cartilha, né? Claro. Quando a gente entra na cartilha, a gente tem o cavalo de Troia. Olha aí, 4.6, cavalo de Troia. A gente tem tipos de cavalo de Troia. Olha quantos tipos. Trojan, downloader, dropper, backdoor. Trojan DOS, que faz negação de serviço, destrutivo, clicker, proxy, spy, banker. São vários tipos de cavalo de Troia. O backdoor é o que vai permitir o quê? O acesso remoto do atacante. Então, o Trojan Backdoor abre as portas dos fundos. Possibilita que o computador seja utilizado para navegação anônima e envio de spam. Possibilita o acesso remoto do atacante. Gabarito letra B. Coleta informações sensíveis. Seria o Trojan Spy. Redireciona a navegação do usuário para sites específicos. Aqui não é muito bem um cavalo de Troia. Aqui parece conceito hijacker, que vai abrir uma página para alguém ganhar os 50 centavos. Instalar ferramentas de navegação de serviço. É o Trojan DOS. Sendo que o Trojan DOS, olha comigo, instala ferramentas de negação de serviço e a utiliza para desferir ataques. Beleza. É o Trojan DOS. Legal. Downloader, dropper, backdoor, DOS, tipo, clicker, proxy, spy, banker, categorias de cavalo de Troia. Beleza? Vamos continuar. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Para realizar a contabilidade da sua pequena empresa, Beth acessou a internet e fez o download de um programa de calculadora. Ela achou que a calculadora era boa. Ao executar o programa, Beth observou que diversos arquivos foram excluídos. Ela se ferrou. Ela achou que era boa, mas se ferrou. O que é isso? O tipo de programa de comando útil ou aparentemente útil, executado por Beth, que contém código oculto, que quando invocado realiza alguma função indesejada ou prejudicial, é o cavalo de Troia. Essa é a característica do cavalo de Troia, gabarito letra D de delta. Lembrando que a letra A está associada a anúncio. A letra B, porta dos fundos abertas, permite o retorno do invasor. O keylogger captura teclas. E o spyware, de maneira genérica, monitora e envia informações para terceiros. Ok? Gabarito aí, letra D de delta. Próxima questão. Próxima teoria, backdoor. Vejam. É possível que a minha máquina esteja ruim e o carinha lá do suporte entre na minha máquina para consertar. Tipo, eu ligo para o meu trabalho e reclamo, meu computador está ruim, não vou conseguir trabalhar em home office não. Aí eles, peraí. Aí a pessoa entra na tua máquina, conserta, você até observa ele consertando. Isso é um backdoor? O que você acha?
De jeito nenhum, meu filho. Isso é um acesso remoto, mas não é um backdoor. O backdoor, ele sempre vai ser o quê? Intrusivo. Ele sempre vai ser malicioso. O backdoor não é um convite de acesso remoto pela porta da frente. O backdoor é sempre um tipo de malware. Sempre um acesso indevido, não autorizado. É o contexto do backdoor. Então, porta dos fundos aberta. Programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Como é que ele pode ter sido colocado? É possível que ele entre por intermédio de um cavalo de Troia, que extrai o backdoor. É possível que o hacker invada a máquina e deixe o backdoor para não precisar ficar invadindo, tendo trabalho para invadir, porque ele já deixa a porta aberta para poder retornar. Ele pode ser incluído, olha aí, ó, pela ação de outros códigos maliciosos ou por atacantes que exploram vulnerabilidades existentes para depois invadi-lo. Legal. Como é que é na prova? Vamos embora. As pragas virtuais presentes na internet representam um grande risco para os usuários. São uma ameaça constante e severa, pois variações dessas pragas são criadas diariamente por pessoas mal intencionadas. A respeito dos diferentes tipos de pragas virtuais, assinale a alternativa que indique corretamente o nome da praga, de difícil detecção e responsável por conseguir acesso não autorizado e controle remoto a um computador. E agora? Vamos lá. A gente tem que ir por parte. Existe o bot e existe o backdoor. Isso costuma ser uma confusão. O bot, ele oferece o controle remoto. O backdoor permite o acesso do invasor. Como é que eu vou diferenciar os dois? A primeira observação está relacionada ao contexto. No caso do bot, o atacante que infecta a máquina utiliza a capacidade computacional daquela máquina para trabalhar a favor dele. A máquina vai fazer parte de uma rede zumbi e vai ser usada para ataques a terceiros. Vai ser usada para minerar Bitcoin, para quebrar senhas. Vai ser usada em paralelo com outros computadores para realizar uma tarefa maliciosa. No caso do bot, a tua máquina não é o alvo. A sua máquina se torna partícipe de uma rede zumbi para a realização de ataques a terceiros, né, para desferir ataques na rede. Tá. Agora, deferir ataques na rede. Isso. No backdoor, você é o alvo. A tua máquina infectada, quando invadida, alguém invade para acessar teus arquivos, alguém invade para controlar a tua máquina, para monitorar a tua câmera. É possível isso? Se tu vê a luzinha acesa, meu filho, fica preocupado. Então, o contexto é diferente. Quando ele coloca aqui, ó, responsável por conseguir acesso não autorizado, a ideia do backdoor é permitir que a pessoa entre sem senha. Quando ele coloca controle remoto, você já fica mais pensando no bot. Mas nem tem a alternativa bot aqui. E botnet não é um malware. Botnet é a rede zumbi, não é um malware. O malware é bot. Então, eu não podia considerar o botnet como sendo o programa malicioso. O botnet não é a praga virtual. A praga virtual vai ser o bot. O botnet é a rede zumbi. Spam é uma mensagem indesejada. Keylog é captura teclas. Não tem nada falando de capturar teclas no enunciado. Ransomware criptografa arquivos e cobra resgate. Gabarito aqui é o quê? Letra C, backdoor. Mas tomara que você consiga entender a diferença do bot para o backdoor. No bot, a sua máquina vai ser controlada à distância, junto com mais um monte de máquinas para realizar ataques maiores. No backdoor, a gente entra no computador para poder acessar arquivos, manipular recursos, ok?
Vamos que vamos. Considere as afirmações abaixo sobre os diferentes tipos de códigos maliciosos. Primeiro, técnicas como ofuscação e polimorfismo são criadas por atacantes para dificultar a análise de um código malicioso. Quando eu penso em polimorfismo, existe o vírus polimórfico. Considere as afirmações sobre os diferentes tipos de códigos. Como é que é a resposta aqui? Técnicas como ofuscação e polimorfismo são usadas por atacantes para dificultar a análise de um código malicioso. Existem vírus polimórficos, que são vírus que mudam a forma, o tamanho, justamente para enganar o antivírus. Então, o item 1 para mim é verdadeiro. Item 2. Um spyware pode capturar dados bancários inseridos pelo usuário em um sistema comprometido. Pode. Para isso que os bancos investem tanto segurança para que não ocorra, né? Ransom é um tipo de código malicioso que exige pagamento de resgate. Ransom é resgate. Para quê? Você tem que pagar em bitcoins para restabelecer o acesso aos dados armazenados em um dispositivo. O 3 é verdadeiro. Backdoor é um código malicioso que permite o retorno de um atacante. 4 é verdadeiro. E o rootkit? É um código malicioso que tem por objetivo ocultar as atividades do invasor no sistema operacional, remover evidências, remover logs. O item 5 é verdadeiro também. Então, gabarito letra E. Os 5 itens estão corretos. E aí, para lembrar, qual o conceito de vírus polimórfico? Um vírus que muda a cada infecção, impossibilitando a detecção por sua assinatura, porque ele vai mudar de tamanho, vai mudar a sua forma, né? Questão certa. Vamos lá, rootkit. O que é um rootkit? Conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Conjunto de programas é o conceito de kit. Root é raiz. Root é enraizar. O rootkit ele fica camuflado. Essa palavra cai muito em prova. Camuflado aonde? No núcleo do sistema operacional. Ele se instala no kernel. E é difícil de ser removido. As ações do rootkit, por mais que você remova o rootkit, elas se tornam permanentes. Você não tem como restaurar os danos que ele causou. E aí, como ele infecta o núcleo do sistema, você acaba muitas vezes sendo obrigado a formatar a máquina. O antivírus não consegue detectar ele, quando consegue, não consegue reverter aquilo que ele fez ruim. Então, o computador comprometido comumente precisa ser formatado e reinstalado. Para poder assegurar a presença do invasor, o rootkit remove as evidências da sua presença, para que não fiquem rastros daquela invasão. Instala um kit, instala outros programas, como o backdoor, para poder permitir que o invasor retorne, esconde atividades e informações, mapeia vulnerabilidades para poder permitir ataques e invasões, captura informações na rede. É um kit. Vamos ver. Questão da Assembleia Legislativa de Rondônia. Vamos lá. Um vírus de computador é um software malicioso que pode causar sérios danos ao sistema infectado. Sobre vírus de computador, assinale a afirmativa correta. Perceba o que aconteceu nessa questão. Ele está trabalhando o vírus com o sentido de malware nessa questão. Se você perguntar para mim se eu acho certo, a minha opinião não importa. Você tem que saber o contexto. É lógico que eu entendo malware como gênero e vírus como espécie. É o que está na cartilha. Mas o contexto dessa questão é genérico. Então, o enunciado não pode estar errado. Ele está considerando os tipos de malware como sendo tipos de vírus. Desencana. Vamos ver. Adware são vírus pacíficos
Não existe vírus pacífico, gente. Adware é para propaganda, anúncio. Letra B. Cavalos de Troia são geralmente aplicativos simples que escondem funcionalidades maliciosas e alteram o sistema para permitir ataques posteriores. A letra B parece correta. Letra C. Backdoor são vírus que restringem o acesso ao sistema infectado. Restringem nada. Permitem, possibilitam o acesso. Né? É o retorno do invasor. Quem faz isso, quem restringe o acesso e cobra resgate é o ransomware. Spyers são vírus de engenharia social. Não, engenharia social não é vírus. Engenharia social é uma técnica de coletar dados para a prática de golpes, de fraudes. Worms são arquivos nocivos que infectam o programa. Worms não se inserem em programas. Quem infecta o programa é vírus. O vírus precisa de um hospedeiro. O worm ele age de forma independente. É o papo do verme, que se replica consumindo recursos na rede. O worm não tem hospedeiro. Quem tem hospedeiro é vírus. O vírus é o único que tem hospedeiro. Falou em hospedeiro, tem que ser o vírus. Então, o gabarito aqui é o que, gente? Letra B de bravo. Show. Questão de 2022. Ministério das Comunicações. O que o CESP perguntou? Rootkit é um programa malicioso, claro, conhecido por apresentar propagandas. Horroroso. Sempre que falar em propaganda, eu tenho que pensar num adware. Então, a questão está errada. Veja, uma questãozinha de certo ou errado que te faz ou ganhar um ponto ou perder um ponto. E a questão, um único períodozinho, ó, bem simples. Olha o que te separa da aprovação aí. Ó. Rootkit é um programa malicioso. Verdade. Conhecido por apresentar propagandas. Mentira. Ok? Rootkit ele vai conter um conjunto de ferramentas maliciosas, vai remover evidências da estada de um hacker na máquina. Beleza. Vamos para a próxima. O rootkit, software que permite ao atacante obter controle administrativo na máquina infectada. Quando ele fala obter controle administrativo, é como se ele fosse um administrador. Pode ser removido por qualquer antivírus. Errada a questão. Os antivírus eles têm dificuldade em remover o rootkit. Não é de fácil detecção, ele fica camuflado. Ele fica camuflado aonde? No núcleo do sistema operacional. Então a questão está errada. Legal? Qual a característica do rootkit? Roubar informações do usuário? Não, essa é a característica do spyware. Injetar um código malicioso na máquina infectando os acessos à internet? Camuflar, essa é uma característica do rootkit. Camuflar para impedir que seu código seja encontrado por um antivírus. Gabarito, letra C. Enviar spam em códigos maliciosos a todos os usuários autenticados do servidor? Não. Omitir arquivos e pastas do usuário dando a impressão de que foram excluídos? Não. Gabarito, letra C. Ok? Próximo. Bora. A assinale alternativa que apresenta os programas que invadem um computador sem que o usuário perceba, a maioria deles, e modificam o registro do Windows, sequestrando o navegador. O navegador? Quem é que infecta o navegador? Fala para mim, gente. Alterando a página inicial. Do nada, tua página vai aparecer abrir o navegador, vai aparecer uma página de bingo, de cassino, uns conteúdos estranhos. Quem faz isso é o hijacker. Então, o gabarito é a letra D. A gente já comentou esse conceito. Essa questão vem para fixar o conteúdo, para documentar o conceito de hijacker. Então, o gabarito aí é o que? Letra D de delta. Ok? Quem infecta o navegador é o hijacker. Por que esse nome é associado a sequestro? Porque cada vez que você abrir, o cara está ganhando dinheiro de forma indevida.
É a ideia do clique remunerado, né? Por isso que ele abre a página, alterando a página inicial, fazendo com que alguém seja beneficiado sempre que você visualiza aquela página, de forma indevida. Gabarito letra D. Mais uma. Os programas que alteram a página inicial do navegador. Tomara que caia. Altera a página inicial é o hijacker. Professor, esse não está na cartilha, mas está na aula, então presta atenção. Letra C. Capazes de redirecionar páginas, eles infectam o navegador. Característica do hijacker. Letra C de Charlie. Ok? Vamos fazer exercícios. A tabela abaixo apresenta um resumo comparativo das ações maliciosas mais comuns de 4 tipos de códigos. Sendo bastante sincero, eu conheço a cartilha. Então eu sei a ordem que esses programas aparecem. Vírus, worm, bot, spyware. Esse fragmento da cartilha está na página 31. Resumo comparativo. Página 31 da cartilha. É uma página clássica. Qualquer um que dê aula, não só que dê aula, mas que estude para concurso, precisa conhecer essa página da cartilha. Porque ela compara os diferentes tipos de malware. E as questões normalmente são baseadas nessas características. Vocês vão observar vírus, worm, bot e trojan. Caramba, trojan. Então, 4 é o trojan. Vírus, worm, bot, cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit. Então, ó, vamos só ver se ele realmente... Eu acho que ele mexeu nisso, né? O que ele está pegando aqui, ó, altera ou remove arquivos. Vamos lá, vamos descer. Como é obtido, ocorre a instalação, como se propaga, ações maliciosas mais comuns. Altera e remove arquivos. Quem faz isso? Vírus, worm não, bot não, cavalo de Troia sim. Spyware, backdoor e rootkit são os programas que ele traz. Então, vamos lá. Lembrando que a cartilha está disponível em www.cartilha.cert.br. Nesse site você vai fazer o download do livro em PDF. Quem altera ou remove arquivos? O vírus, o worm não, o bot não. Quem altera arquivos é o vírus, olha lá, o worm, bot e o cavalo de Troia. Vírus e o cavalo de Troia. Quem consome grande quantidade de recursos? É o worm. Essa característica era bem previsível. Quem furta informações sensíveis? É o cavalo de Troia e o spyware. Quem desfere ataques na internet? Ó? O worm, né? Congestionando a rede, ataques de negação de serviço. Então, com esse fragmento, a pessoa tinha que responder a questão. Quem é o item 1? O item 1 vai ser o vírus. O item 2, o worm. O item 3, o cavalo de Troia. E o item 4, o spyware. Gabarito, letra B de bravo. Beleza? Vírus, worm, cavalo de Troia e spyware. Letra B. Vamos para a próxima. Considere as características de pragas virtuais abaixo.
Item 1. Não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas. Quem é? Não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Worm ou bot. Essa é a característica do Worm, pessoal. O vírus necessita de um hospedeiro. Quem se propaga, mas não se insere em arquivos ou programas existentes na máquina, é um Worm. Então, o item 1 é o Worm. Acabou a questão. Item 2. Programa ou parte de um programa de computador normalmente malicioso. Gente, todo programa, todo malware é malicioso. O único que pode ser legítimo é o spyware, dependendo do contexto. Que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas. Parte de outros programas. Inserindo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas. É a ideia de quê? Do hospedeiro. Sempre que eu tenho a ideia do hospedeiro, eu tenho um vírus. Para que possa tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Ou seja, para que seu computador seja infectado, é preciso que o programa já infectado seja executado. Então, item 2, necessariamente é o vírus. 3. É um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema, coletar dados e enviar para terceiros. Característica do spyware. Pode ser, olha que legal, usado tanto de forma legítima quanto maliciosa. O spyware é o único que tem esse caráter. Pode ser usado tanto de forma legítima, quando autorizado pelo usuário, quanto de forma maliciosa. Dependendo de como é instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso que é feito, e por quem recebe as informações. Então, gabarito é letra A. Ok? Dados os 3 conceitos técnicos abaixo, assinale a alternativa que corresponda respectivamente a cada um desses conceitos especificamente. Item 1. Vírus que cria cópias em outras unidades ou no computadores de uma rede para executar ações maliciosas. Esse malware é como uma porta criada a partir de um programa cuja instalação não foi autorizada pelo usuário, que explora as vulnerabilidades ali existentes e permite que terceiros tenham acesso à máquina. Método que tenta pescar vítimas. Aquele é como se ele estivesse querendo que você lembrasse o tempo inteiro que pescaria em inglês é phishing. E aí, só que esse phishing aqui é com PH. Método para pescar o trouxa, né? Ah, então o nome está no Serasa, clique aqui. Seu CPF foi cancelado, clique aqui. Ah, você fez a compra tal. Se você não quiser, digite os números do seu cartão de crédito aqui. É o phishing. Então, o último item tem que ser o phishing. Agora, o primeiro e o segundo pode ser o backdoor ou o worm. Então, quando ele colocou aqui vírus, eu tenho que entender na questão da Polícia Civil da Bahia, que é uma questão de 2022, que o infeliz aqui, ele está se referindo a vírus como gênero. Na verdade, aqui seria malware. Aonde está escrito vírus, eu vou ler como malware. O conceito é genérico. Então, malware que cria cópias em outras unidades para executar ações maliciosas. Quem cria cópias não pode ser o backdoor, porque o backdoor não se propaga. Então, só pode ser o que aqui? O worm. Esse malware é uma porta backdoor, porta dos fundos, criada a partir de um programa com instalação não foi autorizada e que explora as vulnerabilidades ali existentes. Vai permitir o acesso sem senha. Então, backdoor, gabarito letra A. Percebam que muitas vezes as questões, ainda que recentes, elas não são muito bem formuladas, né? Como se o examinador não conhecesse a cartilha. Mas você quer acertar a questão, você tem que usar o teu bom senso
para ver qual é a resposta. Percebam que o item 3 não é um tipo de malware, é um método. O phishing é um método, é uma técnica para ludibriar, é uma técnica de engenharia pessoal, correto? Então, o phishing vai ser o item 3. A dúvida tinha que ficar entre a e a B. Eu sei que para quem está estudando, é difícil no item 1 identificar o ORM como um vírus. Porque o ORM é um tipo específico de malware. É diferente do vírus. Mas o contexto da questão é um contexto mais arcaico. É um contexto de vírus como gênero. Programa malicioso que cria cópias em outras unidades ou nos computadores de uma rede. Qual a ideia do ORM? Ficar se propagando, se replicando. Para executar ações maliciosas. Quais podem ser essas ações? A prática de spam, o congestionamento da rede, deixar uma máquina inoperante, né, congestionar, enviar pacotes para aquela máquina, causando a negação de serviço. Daí, o ORM realiza essas ações danosas. Beleza? E o item 2 já é mais tranquilo. Quando ele fala porta, ele sugere door, né? Backdoor, porta dos fundos. O item 3 também é tranquilo, porque o pescar, ele está te sugerindo phishing, phishing. Ok? Então, gabarito aí, pessoal. Letra A para essa questão da IBFC. Legal. Com isso, a gente vai fechando as nossas questões e a nossa matéria acerca de pragas virtuais, dos tipos de malware. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E vamos que vamos. Valeu!